O que há de verdade nessa história de que Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o assunto e repercute também uma especulação de que Gabigol pode jogar no Santos em troca de Marcos Leonardo no Flamengo. E a lista de dispensas no Corinthians. O São Paulo contabilizando dívidas de clubes cariocas para com ele. Falo sobre a péssima rodada dos mineiros, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela jogos importantes de seleções ao longo da semana. No dia 12, por exemplo, a gente tem Espanha e Escócia, vitória da Espanha. Vou também na vitória de Portugal contra a Eslováquia. Já nas eliminatórias sul-americanas tem Argentina e Paraguai, vou de Argentina, Brasil e Venezuela, também vou de Brasil. Só para ajudar você, importante lembrar que apostas casadas costumam ter valores maiores se você, por exemplo, for nas vitórias de Espanha e Portugal ou de Argentina e Brasil associadas, certamente vai pegar uma cotação melhor. Só para completar, vale a lembrança, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo contando que Renato Gaúcho causou depois de perder por 3-2 para o Internacional, derrota no Beira-Rio no Grenal 440. É que o Renato Gaúcho não deu uma entrevista coletiva alegando que tinha que viajar para o Rio de Janeiro, compromissos particulares nessa segunda-feira. O clima ficou tão ruim que o presidente Alberto Guerra foi para a coletiva e disse que foi ele e todos os funcionários do Grêmio foram absolutamente contrários à decisão do Renato Gaúcho, descartou uma demissão, mas admitiu que vai haver uma conversa interna para cogitar, por exemplo, uma multa ao treinador. Quero falar sobre a rodada dos mineiros, péssima para Cruzeiro, Atlético e América. Todos perderam posição, até o Cruzeiro, que não entrou em campo, caiu do 12º para o 15º lugar. Isso porque da parte de baixo da tabela somente o Goiás e o América não pontuaram. O Atlético, que está na parte de cima, também acabou caindo de produção, foi do 7º para o 9º lugar depois da derrota para o Curitiba. Daqui a pouco eu falo sobre o caso específico do Galo. O América é quem vive a situação mais delicada, com a derrota associada à vitória do Curitiba. Coelho voltou para a última colocação do Campeonato Brasileiro e tem 98% de chances de rebaixamento, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance é de 98,2% de chances. São 10 pontos de desvantagem em relação ao Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Quero falar especificamente sobre o Atlético Mineiro agora, para contar que o Atlético tem desempenho horroroso contra os times do Z4, já foram 13 pontos perdidos contra os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro nesse momento. 3 pontos contra o Curitiba nesse domingo em casa, primeira derrota na Arena MRV. Antes, o Atlético já havia perdido 6 pontos para o Vasco, derrotas por 1-0 e 2-1. Contra o Coxa, no turno, ele chegou a vencer no Couto Pereira. Contra o Goiás, uma única partida, empate fora, 2 pontos perdidos e mais 2 pontos perdidos no empate contra o América dentro de casa. Se esses 13 pontos, se dos 13 pontos o Atlético tivesse, por exemplo, contabilizado 7, ele saltaria de 40 para 47 pontos. Da nona para a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, além de vivíssimo. Em relação à briga por título na Libertadores, o Atlético ainda teria até chances de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O que você pensa a respeito dessa campanha e desses números que eu passei para você? Pressão grande pela demissão de Luiz Felipe Scolari. Bora falar agora sobre Savarino, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. Um dos representantes do Savarino assegurou para um time de futebol do Brasil que o meio atacante vai jogar no futebol brasileiro no ano que vem. Detalhe, ele tem contrato com o Real Salt Lake até dezembro de 2025, mas já tem uma conversa avançada em relação a uma compensação financeira, que se alguém pagar essa compensação, o Real Salt Lake vai liberá-lo. Savarino tem tido problemas extra-campo, recentemente ele não foi para uma partida, o Twitter oficial do Real Salt Lake falou que ele teve problemas pessoais e o próprio Savarino nas redes sociais respondeu que não tinha problema pessoal algum. Atleta de 31 jogos, 10 gols e 4 assistências na atual temporada, ganha salário de R$ 750 mil por mês.
Na metade do ano, o São Paulo e o Fortaleza chegaram a fazer proposta, não conseguiram avançar. Importante destacar que o filho dele, atleticano fanático, outro dia houve um registro do Savarino num story com um menino com a camisa do Galo. Numa dessa também pode pintar como opção para o Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre os cariocas que ainda devem ao São Paulo. Outro dia vocês me perguntaram, Nicola, quanto Vasco e Botafogo devem ao Tricolor? Não consegui responder na hora, consultei uma fonte no São Paulo, ela foi consultar o pessoal do departamento financeiro e eu trago a resposta agora. A maior dívida é do Vasco para com o São Paulo, essa dívida é de 5 milhões e 100 mil reais, que equivale a mais ou menos $1 milhão e se deve por conta da compra do Léo Pelé. Vasco e 777 atrasaram pagamentos, até por isso o Vasco já tomou 3 punições da FIFA, 3 transfers ban. A ideia é que o Vasco, a partir do repasse da grana que começou a cair na semana passada pela 777, faça a quitação. Em relação ao Botafogo, ainda existe uma dívida do Botafogo, mas é bem pequena, gira na casa dos 250 mil reais. Alguns meses atrás, a dívida era de 7 milhões e meio de reais. O Botafogo acabou cedendo o Erisson por empréstimo até o fim da temporada e esses 7 milhões e meio viraram 6 milhões de reais. O São Paulo concedeu um abatimento de 1 milhão e meio. Ao longo dos últimos meses, o John Textor também fez uma série de pagamentos e a dívida atual é de apenas 250 mil reais, pouco menos de 50 mil dólares. Importante contar que o São Paulo também tem dívidas com alguns clubes, entre eles com o Atlético Goianiense pela compra do Wellington Rato, negócio fechado em 4 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos. Falta apenas uma parcela, que vence em 15 de outubro, mas o São Paulo atrasou as demais. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético. Ele admitiu que está tudo praticamente solucionado depois de inúmeras reclamações, pedidos. O São Paulo fez parcelamentos muito picados, mas a dívida está praticamente zerada. O São Paulo tem uma pequena compensação que ainda deve, além dessa parcela de 1 milhão de reais que vence no próximo dia 15. Quero falar agora sobre a chance de Abel Ferreira deixar o Palmeiras. O assunto não é novo. Antes mesmo da derrota por 2-1 para o Santos nesse domingo, na Arena Barueri, onde o Abel mostrou muito abatimento, especialmente na entrevista coletiva, já existia um zum dentro do Palmeiras. Um dirigente que já foi importante em outros tempos no Palmeiras chegou a me procurar para falar que esse era o boato entre conselheiros. Pois bem, entrevista coletiva depois da derrota por 2-1 escancarou que o Abel anda muito chateado. O ponto mais importante é quando ele fala que não sente mais aquele slogan ou aquele ambiente de todos somos um. Ele chega a dizer, não é mais isso que eu vejo. Ele, por exemplo, reclamou do vazamento de notícias, como, por exemplo, propostas de fora para atletas, dizendo que antes isso não acontecia, que o ambiente não é dos melhores, reclamou muito das críticas que são feitas aos jogadores e sugeriu aos atletas que se desliguem por completo do futebol durante a pausa para a data FIFA. As especulações dando conta de que ele sairia também se respaldam pelo cansaço do Abel numa temporada marcada por insucessos. O Palmeiras até foi campeão paulista, foi campeão da Supercopa, mas não deve conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores da América. O Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês. A multa rescisória dele se dá pelo pagamento dos salários até o fim do contrato. Então, se o Abel pedir para ir embora, ele teria que pagar algo na casa dos 40 milhões de reais. Mas, se de fato levar essa história adiante e pedir algo nesse sentido para a Leila Pereira, a tendência é que ele tente chegar a um acordo de cavalheiros para deixar o Palmeiras sem custos, levando em consideração todos os esforços. No Palmeiras, ninguém abre mão do Abel, está completamente descartado. É bom que se diga que ninguém tem a mínima vontade de fazer com que o Abel saia. A percepção é de que o Abel parece esgotado, mais disposto a ficar um pouco com a família, tirar um ano sabático. Isso pode acontecer no fim da temporada. Tenho procurado informações com pessoas próximas ao Abel. Assim que tiver qualquer confirmação, conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Gabigol no Santos. Especulação também que surgiu nos últimos dias, mas que não tem muito propósito. Ainda chegaram a perguntar se o Gabigol poderia ser trocado pelo Marcos Leonardo. Jogadores de idades diferentes, mas com valores similares, especialmente porque o Gabigol está indo para o último ano de contrato no Flamengo, enquanto o Marcos Leonardo, muito mais jovem e assediado por clubes de fora. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer, tá? O Gabigol, que vai para o último ano de contrato no Flamengo e que tem casa no Guarujá, ele inclusive está passando uns dias de descanso por conta da data FIFA muito pertinho da cidade de Santos. Guarujá fica vizinha à cidade de Santos, tem enorme carinho pelo peixe, mas a ideia do Gabigol é ou continuar no Flamengo ou se mudar para um clube europeu.
Importante lembrar que ele ganha 1.600.000 por mês e tem exigido do Fla salários superiores a 2 milhões de reais mensais, muito distante daquilo que o Santos tem pago. Hoje o jogador mais bem pago do Peixe é o Morelos, que ganha 900 mil reais mensais. Do ponto de vista financeiro, nenhuma chance dessa história avançar. Estou para te dizer que o Flamengo vai ter muita dificuldade em renovar o contrato com o Gabigol, para que o Gabigol possa ter a oportunidade de, em vez de, ao ser negociado, garantir uma grana ao Flamengo, ele sim é que acaba ficando com dinheiro. O Gabigol, que inclusive completou o 3º jogo consecutivo no banco de reservas, sob o comando do técnico técnico Mário Jorge. Nessa segunda-feira o Tite será anunciado como treinador do Fla e a partir de terça-feira inicia os trabalhos. Muita gente cravando que ontem houve um acordo, uma reunião e definiu tudo. Cascata, o Tite está fechado com o Flamengo há bastante tempo, ele só não queria estrear contra o Corinthians. Bora fechar falando justamente sobre o Corinthians e o vestibular que Mano Menezes está preparando para os seus atletas daqui até o fim da temporada. O Mano não tem posições definidas em relação ao futuro de jogadores. Tem muita gente com um futuro indefinido. Por exemplo, Paulinho, Renato Augusto, Fagner, Gil, Fábio Santos, Maicon, Cantilho, Juliano, Mosquito, Rafael Ramos. São vários os atletas com o 2024 absolutamente em aberto. Quero contar para vocês que Renato Augusto e Fagner são muito bem avaliados pelo Mano. O Mano entende que seria difícil ir ao mercado para encontrar um lateral direito e um meio atacante com essas condições. Então a tendência é que o Mano batalhe para que eles permaneçam. Os demais vão depender do que mostrarem daqui até o fim da temporada. O Gil é um exemplo claro. Se o Gil conseguir mostrar ao Mano que tem condição de ser titular, manter um alto nível, vai ficar. Em relação ao Fábio Santos, o Fábio já disse que vai se aposentar, depois acabou voltando atrás. A chance dele permanecer é muito pequena, até porque os dirigentes não o querem. O Maicon está emprestado até o fim da temporada e o Shakhtar já disse que não topa um novo empréstimo. Também deve ir embora. Juliano e Cantilho precisariam encantar Mano Menezes daqui até o fim da temporada para garantirem uma renovação de contrato. Mosquito também vai depender do que for capaz de fazer daqui até dezembro. Rafael Ramos, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, tem contrato até o meio do ano que vem e já deu sinais de que gostaria de voltar para Portugal, enfim. O que eu queria contar para vocês é que o Mano não tem absolutamente nada definido. Ele quer ver os caras em ação para, a partir do desempenho, preparar uma lista de dispensas e de contratações ao lado da próxima diretoria, seja ela da situação ou da oposição. Quem mais se mexe nesse momento é André Sanches e André Negão, candidatos da situação. O André Negão é o candidato, o André Sanches vai dar todo o suporte. Eles têm trabalhado e conversado com empresários como Juliano Bertolucci e Fernando Garcia atrás de reforços. A ideia é tentar montar um super time do Corinthians em 2024. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais notícias, tem também a tradicional live. Abraço, tchau!